última segunda-feira. Fala galera, tudo beleza? Eu estou aqui com mais um vídeo. Então galera, vamos gravar um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos por dia, 4 vídeos, um dia, 4 vídeos, galera. Ontem só postei 3, galera. Me desculpe, porque eu não tenho nada para fazer. Eu não queria postar, porque era muito feio. Por causa da confusão, teve quem ficasse mais Então, de uma hora vamos ler. no ônibus. E saí bebendo, mas tá passando aqui. E agora Deixa não eu vai ver. passar. Eu vou chegar atrasada. Só por volta das 9, quando os ânimos se acalmaram, é que a CET liberou a pista da Avenida Tiradentes. No meio da manhã, essas alunas mostraram pra gente a merenda que receberam hoje. Um pacote de bolacha doce e outro salgado. São bolachinhas, que seria o nosso almoço, nossa janta e é pra sustentar a gente, sabe? E se a gente não tiver dinheiro, a gente passa fome. Alguns alunos vieram aqui para a Praça Coronel Fernando Prestes. Nesse momento, olha, eles estão reunidos numa roda, numa assembleia para decidir o que vão fazer daqui para frente. Agora há pouco, o diretor da ETEC São Paulo deu uma notícia aos alunos. Disse que a partir de agosto, todos os estudantes do período integral vão receber marmita. Depois que virar merenda, comida como vocês queriam, tá? Começará automaticamente a ser feito um estudo também para a construção de cozinhas nas escolas. Ai, Beg. Tá? Oi, Então a Beg. gente vai, sempre falar sobre de uma forma geral. Pera aí, vai galera, que eu vou começar coisar aqui a rapidão. ter a possibilidade de colocar cozinha nas escolas. Bom, olha só, o governo do estado diz que essa invasão do centro Paula Souza foi um desrespeito ao bom senso e que todas as ETECs oferecem merenda de graça. Diz ainda que manteve os mesmos 30% do orçamento da educação, apesar de toda a crise econômica. Vamos voltar ao vivo com a Sabina Simonato. Sabina, depois da desocupação, teve mais confusão? Oxi. Deve ser um novo jogo, hein, galera? Viu? Depois disso, os ânimos estão mais calmos. Será que é novo jogo? Será? Continua em frente à ETEC São Paulo. Então, os ânimos Vamos fazer o login, né? Vamos fazer o login. Se tiver Resistor, vamos lá. Agora há pouco informou que já pediu a reintegração de posse das outras escolas ocupadas. Segundo o Centro Paula Souza, são 11 neste momento que estão ocupadas. Vamos fazer o E ela já login, pediu não a achei? reintegração de todas elas. Não se sabe quando isso será, essa ordem será cumprida. Agora chegou uma informação também pra gente, Trali, de que o Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar a Secretaria de Educação e o Centro Paula Souza para saber se eles estão de acordo aí com o Plano Nacional da Educação. Eu continuo aqui nessa melhor fazer o login mesmo. administrativa do Paula Souza e a gente vê aqui aí é o quê? a movimentação dos funcionários e o que sobrou, o que ficou nesse prédio aqui, Trali. Tá bom, Sabina, brigadão. 11 ETECs, portanto, ainda ocupadas aqui no estado de São Paulo. Estudantes também protestaram em frente à Delegacia Regional de Ensino em Perdizes, na zona oeste da capital. Você vai acompanhar galera, ó, imagens ao vivo da nossa pode copiar aí, ó, o nome desse jogo. Eu nunca joguei. E hoje cedo, cerca de 20 beleza? ETECs, também dos Copia aí o nome do jogo, cria outra página e fica no vídeo ainda, hein? Copia o nome, que eu não... Beleza? Copia o nome. Vou deixar o nome aí na descrição, beleza? Ou vocês copiam. Eu nem vou deixar na descrição que não se deixa. A polícia militar fazendo um controle de isolamento e a rua toda isolada. Beleza? Agora sim. Também tem um estudante ocupando a Assembleia Legislativa, que é acompanhado tudo isso aqui na SPTV. Esses manifestantes querem a criação de uma CPI que investigue a marca das merendas. Só que eles têm até as 4h45 da tarde de hoje para deixar o plenário. Manifestante. Vai lá pra lá. Laura Cassano. Não, agora tá mais Como é que tá a situação na Assembleia, hein? Eu vou me arrumar. Eu tô pedindo seu quarto aí. Oi, Trolli, boa tarde. Olha, por aqui até que a situação está bem tranquila. Inclusive, a gente até tem algumas imagens do momento em que os estudantes estavam... Deve ser assim, tá errado, eles peraí. continuam lá no plenário. Eu pedi para conversar com algumas lideranças, mas tem policiais militares ali na porta que não permitem a entrada da imprensa ali no plenário, e fui informada também por meio da assessoria de imprensa aqui da própria Assembleia que eles não queriam dar entrevistas. Aqui os serviços para a população estão suspensos hoje na Assembleia e é ponto facultativo para os funcionários. Tem esse prazo, né? Vamos pôr minha data aqui de nascimento. Para os estudantes deixarem
O plenário ontem veio um Deixa eu ver, oficial da vamos aqui Justiça dezembro, aqui na né? Assembleia que leu Peraí. o documento de reintegração de posse. Nesse documento Cadê? diz que a polícia precisa ser cuidadosa, se for necessário o uso da força para tirar os estudantes daqui, porque entre eles tem adolescentes. Se tiver alguém que continue no plenário depois desse horário, então o estudante vai ser multado Então vamos pegar, deixa eu ver no isso daqui. valor de R$30 mil por dia de ocupação daqui para frente. Mas eles dizem que só saem depois que a CPI para investigar a máfia da merenda for aberta. Tralho. Obrigado, Laura. A gente então vai continuar acompanhando tudo isso aí durante a tarde e você, lógico, assiste aqui no noticiário nosso da Rede Globo. E pelo menos 60 famílias perderam as casas por causa de um incêndio essa madrugada na favela da Vacina, fica aqui na zona sul de São Paulo. Faz uns 6 anos, infelizmente, essa mesma comunidade já tinha pegado. Pronto, fiz. E agora a cena se repete. Feito. E agora? Tem que fazer o quê? Acaba na rua sem saber para onde ir. Ainda era madrugada. Como não vai jogar agora? Peraí. Eu escutei assim, tipo barulho de tiro, sabe? Tipo barulho de tiro. Eu achei que era um tiroteio. Tiroteio. Incêndio que destruía tudo na favela da Vacina, que fica no finalzinho da Avenida Roberto Marinho, na Zona Sul. Vários vizinhos mandaram vídeos pra gente assim que as chamas começaram. Meu Deus. Na hora que a gente já desceu correndo, e aí já não dá pra fazer mais nada, só ligar pros bombeiros e o que resta que aconteceu, né? Os bombeiros chegaram logo depois. Foi rápido. Passa um pouco das 6 da manhã, dá pra ver que as labaredas estão bastante fortes. Aí, já tá aqui, né? Agora nós temos que ligar. Tem muito bombeiro por aqui também e tem muito mais viaturas do outro lado. 15 caminhões, mais de 30 homens trabalharam no combate às chamas. Distribuímos em 3 frentes de trabalho e agora nós já estamos na fase de rescaldo. O incêndio foi extinto, é só rescaldo. E essa fumaça branca que vocês estão vendo é, na verdade, o vapor da água aí que está subindo. A suspeita é de curto-circuito, mas só a perícia vai poder confirmar o que provocou o incêndio. Agora que o fogo foi controlado, começa a ser visto o balanço dos estragos. A Defesa Civil ainda não terminou a contagem. Pelo menos 60 barracos ficaram destruídos. Por sorte, ninguém se machucou, mas a maioria dos moradores não conseguiu salvar muita coisa. Não peguei nada, só o meu documento e a só. O seu José, de 54 anos, só conseguiu pegar algumas roupas. Todo o resto se foi com o fogo. Onde é que o senhor vai agora? Com fogo? Tô na rua. Tô na rua. Nesse frio ficar na rua. Tristeza, né? Secretaria. E agora, como entrar nesse jogo, gente? Como entrar nesse jogo? Vocês sabem? Então entra aqui. E também cobertura. Só que até agora ninguém aceitou 100% de acolhimento naquela capital. Muito alto agora ao vivo, o Felipe Guedes, no nosso Globotalk. Onde entra, cachorrinho? A cena do alto é ainda mais triste, né, Felipe? Boa tarde. Aqui que não é. É assim, para igualdade para todo mundo. Agora que o fogo foi controlado, né, foi apagado e não tem mais fumaça, a gente consegue ter uma dimensão exata da destruição desse incêndio que começou por volta das 5 da manhã. O meio da comunidade da Vacina toda foi destruído por esse incêndio. Sobraram algumas casas aí ao redor. A gente está olhando agora com a ajuda da câmera. Oi, Dani, seu irmão, ajuda? Não deve ter que fazer as coisas. Dani! Tem geladeira, tem móvel. Começou, vocês dois já? Não, Davi sabe colocar. Não sabe virar assim não, Davi? Não sabe virar não? Sei. Então. Mas os bombeiros continuam aqui. Pois é, esses incêndios Que só é, agravam Vitor? ainda mais Deixa eu ver. a situação da moradia em São Paulo, né? Vai quebrar isso aí. De habitações populares. Ele consegue. E a atenção só aumenta em relação a isso. Valeu, Felipe. Obrigado, viu? Vamos pegar o arqueiro. O importante para a gente aqui na Gabi, TV é ó. o seguinte: pelo Vai dar menos mochila. 23 cidades da região metropolitana não tem a vacina contra a gripe. Nossa produção fez um levantamento e as prefeituras dessas 23 cidades confirmaram que estão sem estoque. Em muitas, a dose acabou no último Tem sábado. bombril ali na foi o saco dia ali, é de só vacinação. procurar. Ontem a gente já mostrou aqui nas TVs a falta de vacina em Santo André e também em São Bernardo, no ABC. Hoje, o Filipe Mancuso foi para a região oeste da Grande São Paulo e fala com a gente ao vivo. Filipe, situação realmente dramática em relação à vacina? Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu acho que a gente poderia até escolher aleatoriamente a região da Grande São Paulo, que a gente encontrar o mesmo cenário. A falta de vacina é geral, né?
É muita procura para pouca oferta e muita falta de planejamento. Eu estou aqui na Vila Airosa, aqui em Osasco, né, como você disse, aqui na região oeste da Grande São Paulo. Tá com E também problema, olha, assim, tô muito com chega o problema. pessoal aqui, chegam idosos, chegam crianças, mas todo mundo sai daqui, todo mundo perde a viagem. É uma situação complicada. Eu conversei agora há pouco com eu conversei com alguns funcionários. Eles me contaram o seguinte: no sábado, que foi o dia D da campanha de imunização, o pessoal aqui recebeu 300 doses da vacina contra o vírus. Mas durante 2 da tarde, no sábado, já não havia mais vacina. Ou seja, quase uma semana sem vacina. Não tem vacina. Com você entre esse procuro, eu vivo em Santo André, passei por várias unidades básicas de saúde, não encontrei vacina em lugar nenhum. Vamos ver então a reportagem como o pessoal está se virando sem essa vacina. Em Osasco, tá difícil. Até o meu colo mais da hora. O vírus H1N1. O seu Benilson tem 62 anos. Ele chegou confiante de que seria imunizado. Aqui! E nesse posto Vira. de saúde Esse, foi no Horizon. Horizon. Vai logo. Tá bom. Põe do Mickey. Mas não é só em Osasco, não. A falta de vacina é grave. A nossa produção apurou que pelo menos 23 levou água e deixaram. cidades da região metropolitana. Você! Vacina. Foi sim. Eu Aqui, essa panela aqui. Para de querer ser samba e você não vai Não vai parar de andar. Eu vou ter que sair. Tem panela de arroz. Esquentando arroz, põe a água aí. Para de querer ser samba, não é assim que faz. E a explicação é a Mas mesma. vai de deixar aí. verdade. É tanto que Essa fica vacina queimada, toda queimada. Ó, tem um, hein? que faz. Você também come, dorme na mesma casa. O Goku não foi, pode tirar, né? Mas que tem a bombril, tem bombril ali, ó. Só procurar. Procurar ali pra achar. Que tem até evitado sair de casa para não pegar gripe. Eu não sei. Procurar não acha nada. Aqui, ó. Aqui o bombril. Fomos até a unidade básica de saúde do Jardim. Quer acabar? Deixa procurar. Ah, eu trouxe um vídeo, né? Não trouxe agora, não. Tava ali embaixo. Aqui o pacote aqui. Alertando a população sobre a falta de doses. Eu conversei com funcionários que confirmaram que as vacinas acabaram Porque a outra no pacote sábado. já peguei. Da hora, velho, olha. Campanha de imunização. Ui. É, bacaninha. Olha eu aqui, ó, galera. Mó bonitão, velho. Mó bonitão. Inglês, não entendo. Não entendo. Você gostaria de estar da saúde, transferindo muito da história do Ministério da Saúde, já entregou para as cidades paulistas tudo que recebeu até agora, que mais de 80% da doença total. E o Ministério da Saúde diz para a gente que ainda hoje vai mudar as vacinas. Cancelou? Skate 3! Skate 3! Ah, tá bom. Menos esse daqui, já tinha. Ó, agora é outro, ó, galera. É outro. Dá pra me segurar na polícia. Vem aqui lá, ó. Vira. 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 Esse. Um dos maiores narradores do Brasil. Então vai narrar o peixe. Vamos lá, roda aí, Fernando Praia. Vamos olhar para o Fernando Praia. Momento de edição, a gente vê que o Fernando Praia está preocupadíssimo com a cobrança. E vamos olhar, batida, golaço! Vamos olhar um golaço! Ah, vamos lá, vamos lá. Esse mítico não consegue parar e vamos olhar. Nossa senhora, um abraço pro Tralli. Tralli, depois dessa, eu tenho que conseguir uma boca no poder. Foi combinado, viu que ele foi para um canto, você chutou pro outro. Negativo, legal. Então, assim, aí o desafio completo, só que eu preciso confessar também que eu não vou baixo assim como hoje está imaginando, tá? É um pouco mais complicado, enfim, a gente vai mostrar daqui a pouco. Teve aposta, um dos dois ganhou a aposta, teve que pagar.
Eu posso aqui falando. Quem quiser como esporte, também notícias da Final Paulistão. Combinado, parceiro? Valeu, Fernanda. Agora o esporte no ar. Daqui a pouco, então, nosso armador Sumiu! Obrigado. 3h23. Você é qual? Está pagada no trânsito de São Paulo. Esse é o nosso aqui mais. Esse aqui é mais barato. Oxi. Em direção ao Aumenta aí nessa TV. pelo menos a pista expressa está bem mais complicada. Depois vai melhorando e os dois lados andam com alguma tranquilidade. Vamos agora até uma câmera ao vivo. Essa é a nossa câmera lá na estrada do M. Não tô entendendo. O pessoal que vai pro bairro também tá andando. Devagarzinho, mas tá andando. O farol ali também tá bem complicado. Tem que esperar o sinal abrir, daqui a pouco anda. E agora a gente vai dar uma olhada no mapa da capital. Você vê que vai dar uma Casa Verde, né? Aqui, ó, a altura da Ponte das Bandeiras também. E nós temos em São Paulo, neste momento, na sexta-feira, 452 quilômetros de ruas e avenidas entupidas. Tá vendo se tem espaço ou não? Vamos voltar pro alto. Vamos lá pro nosso Globocop. Felipe Guedes sobrevoa São Paulo. A imagem é bonita, Felipe. Mas e a notícia? É boa ou não? A notícia boa também, viu, cara? Ainda mais que uma sexta-feira, o trânsito na marginal aqui do Rio Pinheiros está bem tranquilo, tanto no sentido Interlagos, que é o lado direito do vídeo, quanto no sentido Castelo Branco, ao lado esquerdo. A gente está mostrando a ponte Laguna, que foi inaugurada essa semana, né? Uma alternativa para a turma do Brooklyn que quer voltar ali para Interlagos e não precisa ir mais até a ponte do Morumbi. E ela, então, está bem tranquila, poucos carros passando ainda por ela. Agora a gente pega o Globocop e vai sentido Interlagos, e aí a gente vai ver a ponte Itapaiúna, que ainda não está pronta, e está fazendo falta, principalmente no momento que é sempre bem travado. Mas a gente vê que ainda tem bastante trabalho pela frente, pelo menos para o motorista agora a situação está bem. Deixa eu ver. Daqui a pouco a gente volta então. Tem Não é da hora? Tá baixando? E ainda, como é que vai ficar o tempo no fim de semana? Será que esquenta mais? Vem chuva, cachecol, guarda-chuva? O que vem por aí? Daqui a pouco a gente responde. Tá baixando? Oi. Ah, deve, eu sei qual jogo que é mais que vai. Foi testemunho de revoluções. Procura um cartão aí nessa Palco de inovações. Cartão de quê? Vi de tudo. Pra quê? Mas volta e meia ainda me surpreendo. Que homem? E meus olhos ainda brilham. Quando vejo de novo algo que muda tudo. É, segura. Eu sei. Cartão de quê? De crédito? Um azul escrito montador. Montador? Tá bom. Escrito montador. Tá bom. Essa é a maquininha de café. Tá no doce, finalmente. Essa daqui é Dois? Falei pra você? Precisa conhecer. Ela é tão segura quanto a outra, aceita débito e crédito, mas tem uma diferença. Ela não tem aluguel, nem taxa de adesão. Você paga 12 Mas eu tô no dois. R$59,90 e ela passa sua. Ou seja, com 5 meses de aluguel dessa daqui, você compra a moderninha. Tem esse nome. 3! É muito mais moderna. As outras duas aceitam débito e crédito, só que essa não tem aluguel. Um azul e marrom. Não! Tô procurando. Gabi, cocô da Ana, pega mais. Ai, que delícia! Joga no lixo. Ai. Na minha casa, cada centímetro de chão e parede me recebem num abraço. Festival do Acabamento Leroy Merlin. Aqui, sua Mas casa eu fica daqui ainda fora, mais né? aconchegante. Você vai Vem aqui, ó. Você começa com a sua casa. R$29,90 e pague em até 10 vezes sem juros no cartão Leroy Merlin. A gente garante a variedade para levar na hora e o menor preço sempre. A Leroy Merlin é assim. A Leroy Merlin tem tudo para mim. Ah, dá licença, qualquer um. Sangue de Teresa. Um amor que o tempo não apagou. Velho Chico. Em seguida, as histórias de superação por trás dos atletas olímpicos. A gente tem que fazer perfeito. No Globo Repórter. E logo depois, liberdade, liberdade. Estamos de volta aqui com você.
Tá sentindo, ó? Apesar do seco, rica nariz e rica garganta, pois é, quando a gente sobe dá pra gente perceber melhor os efeitos dramáticos da poluição em todos nós. Deixa a gente falar Não achei. O projeto Respirar foi ao ar pela primeira vez em 2012. Hoje a gente vai voltar a esse assunto e a CETESB divulgou um relatório dizendo que o ano passado... Não achei, mãe. Lá tem um saco de lixo lá. Lá tem saco de lixo. Olha que da hora, velho. Lá na frente tem os detalhes. Flávia, a CETESB diz que o que fez melhorar o ar aí em relação a 2014? Qual é o milagre? Boa tarde. Boa tarde, Tralho. Olha, a CETESB diz que a principal ajuda, né, para esse resultado favorável veio do céu. É que ano passado a gente teve um inverno bastante chuvoso, muito diferente de 2014, em que o inverno foi muito seco e até comprometeu, né, os níveis das nossas represas. Ela diz também que outro motivo para essa melhora na qualidade do ar é que os carros estão mais modernos e acabam poluindo menos. Mas a gente não pode ignorar o fato de que metade da frota de veículos do estado de São Paulo está aqui na capital, né, Tralha? Olha como é que está o trânsito aqui na Doutora Arnaldo, aqui perto do metrô Clínicas. Ficou ruim o dia todo, a gente sente bastante aqui na poluição, viu? É muito caro mesmo. Então, assim, fica claro que a gente não pode contar só com a ajuda de São Pedro. A gente precisa de políticas públicas. Nós tivemos aqui na capital a inspeção veicular, que acabou, que ajudava, né, a controlar a emissão de poluentes dos veículos, mas o prefeito diz que não adianta fazer a inspeção só aqui na capital, porque vem muito carro de fora. É preciso que o governo do estado também faça. Tem um projeto sobre isso na Assembleia, mas até agora nada foi decidido. E o paulistano? O que será que o paulistano acha disso? Hoje de manhã eu conversei com muita gente, vamos ver? Os congestionamentos intermináveis não testam apenas a paciência dos motoristas. Eles também são os principais causadores da poluição que tanto nos incomoda. Nas vias onde tem mais trânsito, até as placas de sinalização ficam pretas. Você chega em casa e não consegue respirar, a roupa chega em casa, principalmente andando de moto. Chega em casa, se for roupa branca, chega em casa com a roupa toda escura da poluição. Mas para a CETESB não está tão ruim assim. O relatório da qualidade do ar do ano passado diz que o inverno de 2015 foi o mais favorável dos últimos 10 anos para a dispersão de poluentes. E que a maior parte do tempo o ar ficou bom na Grande São Paulo. A CETESB aponta 2 principais motivos. Os carros, que estão mais modernos, que jogam menos poluentes no ar, e as condições meteorológicas. De maneira geral, o inverno do ano passado foi um inverno bastante chuvoso, né? O que contribuiu para que os níveis, por exemplo, de particulado de 2015 fossem menores do que os de 2014. O relatório diz que as medições foram melhores que em 2014, mas os resultados ainda preocupam. Uma medição diária, as partículas maiores de poluição passaram dos limites estabelecidos pela CETESB. Parelheiros, Guarulhos, São Caetano, Osasco e na Ponte dos Remédios. A situação piora nas partículas finas, aquelas bem pequenininhas que caem direto nos pulmões e fazem mal para a saúde. Em 2015, os índices diários ultrapassaram o limite da CETESB no Itaim Paulista, em Guarulhos, Pinheiros e na Marginal Tietê. Basta conversar com alguns motoristas para perceber que essa poluição é sentida tempo todo. Você sente muita poluição aqui? Sim, totalmente. E sofro todos os efeitos disso. Sinusite, principalmente. Está sempre pior. A quantidade de carro muito maior. Não chove. Para o professor Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, que estuda a qualidade do ar há décadas, nada vai melhorar. Ao invés de carregar, vai parar. Urgentes e restritivas. Isso significa tá bom, então vai deixar de ligar, tá bom. Significa carros mais limpos, combustíveis mais limpos, como etanol. Tá batendo sim, você agora. É isso aí, Paulo Saldiva. Disse tudo. A Flávia lembrou bem da inspeção veicular, podia não resolver tudo, mas era um comecinho. A CETESB diz que constantemente faz a operação de fumaça preta, que fiscaliza veículos a diesel, e também programas de controle de emissão de poluentes em veículos novos nas fábricas. A CETESB divulgou ainda os níveis de ozônio, que é outro poluente que faz muito mal para a nossa saúde, ficou péssimo em 36 dias no ano passado, e sabe onde ficou pior? Na cidade e no estado.
Relatório da CETESB traz ainda dados da qualidade das praias e inventário de resíduos. Agora, uma coisa é verdade, gente. Você anda por São Paulo, é fumaça preta e poluição para todo lado. Falta sim fiscalização rigorosa. Ah, como falta isso. Helena Marques, boa tarde para você. Boa tarde para você também. Outra coisa que eu quero falar. Não é para deixar assim. Da poluição da fumaça preta. Nesses dias agora meio secos, às vezes final de tarde a gente vê aquele céu lindo, né? Todo laranjado. Aquilo ali é efeito da poluição. Os raios solares passam, as partículas batem ali nos poluentes e a gente tem aquele efeito que é lindo, mas que na verdade é muito nocivo. Quer dizer, é bonito de ver e péssimo de cheirar. Exatamente. É isso. E aí, Eli, como é que faz o tempo? Fala aí pra gente da situação. Pois é, então vamos falar da qualidade do ar, que hoje cedo estava moderada em 3 estações da CETESB, que está aqui, né? Então a gente tinha 2 lá em Guarulhos, uma em Paulista, na Zona Leste, são essas em amarelo aqui. Essa medição foi às 10 horas da manhã, mas até agora mesmo continuava bem desse jeito. Tinha mudado pouca coisa, viu, Tralha? E vem uma chuva para aliviar a nossa vida ou não? Vem sim, essa chuva vem amanhã, só que atenção, a previsão é só de chuva passageira e localizada e com pouco volume. Já viu tudo, né? Ou melhor, não viu, né? É aquela chuva que passa e a gente não vê. Nada animadora essa previsão aí, até porque a última chuva boa em termos de quantidade aqui na capital foi em 30 de março, Traz. A gente vai dar uma olhadinha nas imagens do céu da capital, justamente para falar aí que hoje tem continua firme, a umidade do ar vai cair, não vai chegar aquele índices muito preocupantes hoje não, e a temperatura subindo, 21 graus nesse momento, máxima prevista de 26, Traz. E o que podemos esperar do fim de semana? Olha, vai da praia, então convido vocês para dar uma olhadinha comigo nisso aqui. Olha, temperaturas da manhã temos aí Guarujá, também Caraguatatuba, com 30 graus, litoral sul um pouquinho mais fresco. Pode cair uma chuva em todo o litoral aqui, mas nada de forte, não. E frio mesmo durante o dia, não tem nenhuma parte do estado, só noite, né, madrugada um pouquinho mais geladas. Capital fica assim, ó, amanhã. Mínima de 15, máxima de 25 graus, chuva passageira, tá? Qualquer hora do dia, mas pouca coisa. Aí, domingo das mães, a partir da tarde pode cair uma chuva mais forte, sim, temperaturas amenas, assim como na segunda-feira. Muito bem, Eli. Bom fim de semana para você. Para você também. Segunda-feira estamos juntos aí. Bom fim de semana para todos. Tchau, até segunda. Tchau, tchau. A gente vai bater um papinho agora com a Sandra Nemberg, né, na redação do Jornal Hoje, para saber como é que está o clima em Brasília, Sandra Nemberg. Boa tarde. Oi, Thalio, boa tarde para todo mundo. Agora, olha, meio-dia e 35, né, a Comissão Especial do Impeachment no Senado vota o relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB, que pede a continuidade do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Eles estão, portanto,